Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 14 de março, 14 de março de 2024, é a Era Comum. E nós estamos no dia 4 de Adar 2, 5.784. É a quinta-feira, quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. E nós estamos aí, então, na nossa paraxá da semana, a paraxá Pekudei, que traz para nós sobre a questão as contas e numeração, né, com referência ao tabernáculo mexicano, o tabernáculo no deserto, ok? E dentro desse aspecto aí, nós estamos aí já no mês de Adar 2, né, tendo em vista que quando temos Adar 1 e Adar 2, é chamado ano embolístico, né, mais conhecido dentro do calendário gregoriano como o ano bissexto, né? Justamente é uma acomodação, um ajuste dentro do calendário judaico para que a festividade de Pêssar ela sempre aconteça na primavera, lembrando que todas as festividades, bem como também a questão do Rosh Chodesh, o novo mês, né, e tudo que se refere a essa questão da Torá é sempre a partir de Israel, a partir da Terra Santa, a partir da Terra Prometida. Então, a primavera está aqui falando sobre a primavera em Israel, ok? Então, Pêssar, nós teremos então a primeira noite de Pêssar no dia 22 de abril, uma segunda-feira à noite. Teremos então a primeira noite de Pêssar, ok? Então lá em Israel, é exatamente a época da primavera. E para o momento, né, do mês de março, nós teremos então no sábado à noite, dia 23 de março, nós teremos o Purim, a festividade de Purim, né? E o que é Purim na realidade? Então, Purim é a festa que se comemora a salvação do povo judeu do plano maléfico de Haman de destruir, matar e aniquilar o povo judeu num único dia, né? Todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, com a finalidade de destruir, matar e aniquilar num único dia. E Haman fez o sorteio, e nesse sorteio caiu exatamente no dia 13 de Adar, né? Então, isso ocorreu na Pérsia Antiga, que hoje todos conhecem como Irã. Então, o Irã de hoje é a Pérsia Antiga. E ela é celebrada com as leituras da Megilat Esther, com Tzedakah, refeição festiva e muita alegria, né? Lembrando que nós temos 4 mitzvot, ou 4 preceitos fundamentais para realizarmos em Purim, né? Na festividade de Purim. A primeira delas é ouvir a leitura da Megillah de Esther, o livro de Esther, 2 vezes, né? No caso específico aqui, no sábado à noite, dia 23 de março, e no domingo, na parte da manhã, mais precisamente, né, ouvir a leitura, a segunda leitura do livro de Esther. A segunda mitzvah fala exatamente, né, nesse segundo preceito, presentei os necessitados, né? Então aqui nesse segundo preceito, presentear os necessitados, se refere principalmente sobre questão de alimentação, uma refeição, comeretes, né? Bolacha, doce, frutas, etc, etc. Então é fornecer alimentos, né? Aos necessitados, né? E a recomendação é que fala que esse donativo seja pelo menos para 2 pessoas carentes, né, no transcorrer do dia. Isso se refere no dia 24 de março, no domingo, durante o dia, né? No pôr do sol do sábado, do dia 23 até o pôr do domingo, dia 24, é o dia de Purim,
né? Então, à noite é feito um jantar festivo e leitura da Megilat, Esther, o livro de Esther. No domingo, durante o dia, a primeira mitzvah a ser feita durante o dia é presentear os necessitados, dar a eles, né, no mínimo 2 pessoas, donativos, para que essas pessoas possam saborear imediatamente aquilo que você estará fornecendo para ele, né, para a pessoa, alimento já pronto, né? Então você vê 2 pessoas carentes e assim o faz. Caso você não encontre 2 pessoas carentes, né, então você faça um depósito, né, numa comunidade Bnei Noach, numa sinagoga Bnei Noach, né, da sua escolha. Aí você faz então um donativo, uma doação, né, em dinheiro para uma comunidade da sua escolha, ok? O terceiro preceito de Purim é enviar alimentos como presentes, né? Então aqui fala para que a pessoa, né, você venha escolher aí, né, porque a festa de Purim, ela traz o mérito sobre união e unidade, né? Somente com a união e com a unidade que o povo judeu tornou-se forte e pôde sempre, através desses mais de 3.000 anos, pôde vencer os seus inimigos, ok? Então, como a questão o preceito, né, de Purim é trazer exatamente o mérito da união e da amizade, então você escolhe um amigo, né, da sua escolha, e você ofereça para ele também espécies em alimentos, né? Pode ser doces, frutas, bebidas, né, alimentos de forma geral, mas prontos para o consumo, para que realmente seu amigo já possa consumir imediatamente, né, a refeição que você vai presenteá-lo. Então, esse é o terceiro preceito de Purim, ok? E o quarto preceito de Purim é exatamente a refeição festiva, que ela é feita na sábado à noite, no calendário do momento, né? Que é 23 de março, sábado à noite, onde vamos cumprir 2 mitzvot, ou 2 preceitos, que é a leitura do livro de Esther, Megilat Esther, e o jantar festivo. E no domingo, durante o dia, as outras 2 mitzvot, os outros 2 preceitos, que é presentear no mínimo 2 pessoas necessitadas, né, com donativos. Você pode tanto ser em dinheiro como em alimentação, né, da sua livre escolha. E caso você não tenha 2 pessoas necessitadas para o fazer, você pode fazer uma doação depositando uma tzedakah, né, da sua livre escolha, para uma comunidade Bnei Noach ou uma sinagoga Bnei Noach, ou escolher, né, o rabino da sua escolha também e fazer uma doação, ok? E a segundo preceito no domingo, durante o dia, é presentear um amigo, né, justamente para comemorar a questão e enfatizar, focar e alicerçar a questão da união e da amizade, né? Então, somente essa união e essa amizade, que através dos milênios o povo judeu permaneceu vitorioso sobre os seus inimigos. É um exemplo que nós temos que seguir, né? E isso significa, no nosso meio, nós não podemos, Bnei Noach, nós não podemos ter divisão. Nós temos que juntar, unir, somar e unidade, né? Nós não podemos ter divisão no nosso meio, em hipótese nenhuma, né? Não podemos esquecer que a semelhança das 12 tribos de Israel, né, que simboliza exatamente a diversidade das 12 tribos, né, pensamentos diferentes, etc. e tal, emoções diferentes, e assim por aí afora vai, né? Comportamentos, pensamentos, sentimentos, etc. e tal. E também a grande família Bnei Noach também tem esse diferencial, né?
pensamentos diversos, sentimentos diferentes, né? Visões diferentes. Mas isso não pode ser motivo de desunião, muito pelo contrário, tem que ser motivo de união e unidade, que nós precisamos é somar, ok? Então, por isso que vamos juntos dentro dessa grande família, nós vamos somando e vamos aperfeiçoando o nosso andar, né? E é exatamente isso que nós precisamos fazer, né? Ter essa união e essa unidade, a semelhança do povo judeu, que foi com que, de fato, fez com que eles se tornassem vencedores até aqui e assim continuarão sendo, sem sombra de dúvidas, para prevalecer sobre os inimigos, os adversários, ok? A festa de Purim é celebrada no dia 14 de Adar, né? Como o dia hebraico, né? O dia judaico é de pôr do sol a pôr do sol, então no dia 23 de março, sábado, ao pôr do sol, nós adentramos no 14º dia de Adar, e até o pôr do sol do domingo é o 14º dia de Adar, o dia da festividade de Purim, né? Para comemorar exatamente, né, a salvação do povo judeu na antiga Pérsia, hoje conhecida como Irã, né, da trama de Haman para destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, num único dia, né? Resumidamente, nessa história, então nós temos aí o Império Persa, né, atual Irã, no 4º século antes da Era Comum. Ela abrangia o poder sobre 127 países, 127 nações, e todos os judeus eram os súditos realmente do Império Persa. Quando o rei Ahasverosh, mais popularmente conhecido como o rei Assuero, mandou executar a sua esposa, a rainha Vashti, por recusar-se a cumprir suas ordens, ele organizou então um desfile de beleza para encontrar uma nova rainha, e a moça judia escolhida foi Esther, né? O nome original dela é Hadassa. Foi a escolhida e tornou-se então a nova rainha, a esposa do rei Assuero, embora ela se recusasse a divulgar qual era a sua nacionalidade. Nesse interim, o antissemita Haman foi nomeado primeiro-ministro do império, e Mordecai, o líder dos judeus e primo de Esther, desafiou as ordens do rei e se recusou a inclinar-se perante Haman. Então Haman ficou ofendido e convenceu o rei a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus no dia 13 de Adar, data escolhida por um sorteio feito pelo próprio Haman. Mordecai reuniu todos os judeus, convencendo-os a se arrepender, a jejuar, a fazer preces a Deus. Enquanto isso, Esther pediu ao rei e a Haman que fosse com ela para um banquete. Então Esther revelou ao rei a sua identidade judaica, Haman foi enforcado, Mordecai foi nomeado primeiro-ministro no lugar dele e foi emitido então um novo decreto, concedendo aos judeus o direito de se defenderem contra os seus inimigos. Em 13 de Adar, os judeus se mobilizaram e mataram muitos dos seus inimigos, mesmo com a morte de Haman, aqueles que eram antissemitas semelhante a Haman, né, eles empreenderam a ordem de Haman, que era para exterminar o povo judeu. E eles partiram para a execução do plano. Mas, né, nesse interim, Mordecai foi nomeado primeiro-ministro, e então foi emitido um novo decreto, que o povo judeu tinha o direito de se defender, tinha o direito de manter e lutar pela sua existência, certo? E aí então, realmente, no dia 13 de Adar, o povo judeu venceu os seus inimigos, e houve uma grande festividade no dia 14 de Adar, que foi a comemoração quando eles descansaram da batalha e puderam celebrar a salvação que vem de Deus, ok? Então esse é o resumo de Purim, ok? Então vamos nos preparando para a festividade de Purim, sem sombra de dúvidas, né? Parece que não, mas chega rapidamente aí, ok? Baruch Hashem.
Temos aí a Miriam Barros, de Brasília, né? Também temos aí a nossa querida Edina Silva, da nossa Sinagoga Benenor Regional Bauru, a Maria do Socorro Salles, também de Brasília, a Elci Reginato, de Porto Seguro, né? Bahia, que também está conosco aí, Baruch Hashem, ok? Mais alguns aí vão dando um shalom para aparecer o nome e a gente vai falando aí, e se possível a cidade que você está se conectando com a tarde com a Torá, ok? Outros amados aí, né? Mais alguns amados aí que estão sempre conectados com a tarde com a Torá. O Manuel Lins, de Guajará-Mirim, lá em Rondônia. O Daniel Benenor, de Itajaí, Santa Catarina. Elzilete Souza, de Manaus, Amazonas. A Edna Nascimento e o seu marido Valdomiro, né, ali de São Paulo, capital. A Rodoviária Virtual, Cascavel, Paraná. O Marco Túlio e família, do Triângulo Mineiro, Minas Gerais. O casal Luciano Bar Emanuel Picon e a esposa Jaqueline Cune Matos, de Osasco, São Paulo. Um casal muito querido ali de Osasco. E também da sinagoga sede ali em São Paulo. Também nós temos aí o emissário Orlando Benor e família, de Pinhais, Paraná, né, que é emissário ali em Pinhais, Paraná, executando um trabalho brilhante ali junto à comunidade paranaense. O Jorge Bezerra de Lima e família, né, que é o líder ali em Sorocaba, na comunidade Benenor de Sorocaba. Então, ao Jorge Bezerra de Lima e família, né, o nosso shalom aí, e a comunidade Benenor em Sorocaba. O André Ribeiro, aqui de Bauru, né, da nossa cidade aqui, Sem Limites, né? O Silvio Aurélio Schmidt, de Blumenau, Santa Catarina. A Elci Reginato, que acabamos de falar aqui. A Pamela e o Jefferson, né, mais um casal aqui de Bauru. O Fábio de Bossan, de Macaé, Rio de Janeiro. Lúcia Silva, São José dos Pinhais, Paraná. O Bruno R. Pinto de Almeida, também de Brasília, Distrito Federal. A Núbia Rejane da Conceição Branca, também Brasília. João Lopes Batista, São Paulo, capital. Valdemir Souza, Salto de Pirapora, São Paulo. Né? Temos aí o Johnny Tojong, né, da cidade de Valência, lá em Filipinas, né, o nosso visitante internacional. A Cris R. Coutinho, né, que está sempre presente aqui no Facebook. O Pierre Garcês, de Gravatá, Pernambuco. O Vitor Nunes, São Paulo, capital. O casal Robson e Cristina Torrezan, lá da cidade de Laytonsville, em Maryland, Estados Unidos. A Wanda Bastos, São Paulo, capital, né? A Wanda, ela tem um canal aí dela aí que traz roupas, né? Uma propaganda para a Wanda Bastos aí, né? Onde ela tem várias dezenas e centenas de espécies de roupas, né? Para uso pessoal, principalmente feminino. Então, a Wanda Bastos, São Paulo, capital. E a Rafaela Pereira, lá de Dias Dávila, Bahia, né? A Rafaela Pereira, né? Que é técnica em segurança do trabalho, né? Executando ali também, junto à comunidade ali, um ótimo trabalho de prevenção a acidentes, né? No trabalho. Baruch Hashem aí, né? Então, amados, a nossa paraxá da semana Pekudei, né, falando sobre contas da nossa, da questão do Michigan, o tabernáculo no deserto, que levou 3 meses para ser construído, né? E depois disso daí, né, hoje nós estamos no capítulo 39, a partir do verso 32 até o verso 43, que fecha o capítulo 39,
e o capítulo 40, né, do verso 1 ao 15, que é a nossa reflexão para o dia de hoje, né? Onde nós vamos ter aí uma palavra bem elevada, bem espiritual, sobre a questão da elevação da sensualidade, né? Então é interessante nós estarmos atentos no nosso shiur, aquilo que a Torá fala, Rashi e o nosso Rebbe Menachem, sobre principalmente a questão da elevação da sensualidade, né? Há como ter elevação da sensualidade? Então nós vamos ver aí como que é feita essa questão aí, né? E como que nós podemos, de fato, não cairmos numa transgressão, mas elevarmos realmente essa questão aí. A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, o Ivan Lisboa e a esposa Áurea, né, que está conosco aí, e são lá de Belém do Pará, né, está falando que Guajará Mirim, né, acento agudo no A, Guajará Mirim. Então tá aí corrigido, Ivan, beleza. O Sebastião Oliveira, também temos aí o Sebastião Oliveira, que é lá da Flórida, dos Estados Unidos, está aí ao vivo e a cores, né, Sebastião? Baruch Hashem aí pela sua presença aí em A Tarde com a Torá, Baruch Hashem. Então vejam bem, amados, que assim que acabou de ser realmente construído, né, melhor dizendo, foi todas as peculiaridades, né, os utensílios, as vigas, né, as cortinas, etc. E tal, tudo concernente ao tabernáculo no deserto, né? Então aí chegou o momento de elevar, né, o tabernáculo, quer dizer, colocar em pé o tabernáculo. Sem sombra de dúvidas, Bet Salel e Aholievav, eles, juntamente com uma boa quantidade de homens e mulheres, trabalharam em todas as questões de confecções do tabernáculo, né? Principalmente as mulheres dentro da tapeçaria, etc. e tal. Depois de tudo pronto, né, realmente eles não conseguiram montar, não conseguiram colocar em pé, melhor dizendo, o tabernáculo, né, o Mishkan. E aí então eles conduziram, né, eles levaram, como diz o verso 33, eles trouxeram o tabernáculo a Moshe. E com eles trouxeram, né, realmente a arca dos testemunhos, a tampa da arca, a mesa, o pão multifacetado, a menorá pura, o altar de ouro, o altar de cobre, o lavatório, as cortinas, a tenda da reunião, as roupas para o corregador e os kohanim, né? Então todo o trabalho de acordo com o que Deus tinha ordenado a Moshe foi feito, e Moshe então viu que o trabalho tinha sido feito como Deus tinha ordenado. E assim então Moshe abençoou todos os trabalhadores, e bem como também abençoou todo o tabernáculo com seus itens diversos aí. Dentro desse sentido, nós temos aí, segundo Rashi, os judeus entenderam que qualquer ato da construção do tabernáculo tinha de ser colocado em prática por somente um único indivíduo. Caso contrário, as ordens teriam sido formuladas no plural, né? Então, todo o ordenamento de Hashem para com Moshe sempre foi no plural, com o sentido da construção do Mishkan. Com uma única exceção, segundo Rashi. A única exceção à regra foi exatamente fazer a arca, que foi formulada no plural, na Parashat Terumá, no capítulo 25, verso 10 de Shemot, que nós temos essa ordem. Esta ordem foi formulada assim porque a tampa da arca era muito pesada para ser carregada por uma só pessoa. Então, por isso, a questão da arca e da tampa da arca foi feita no plural, tendo em vista essa questão aí. Então, logo em seguida,
Rashi ele enfatiza que nenhuma pessoa era capaz de erguer o tabernáculo devido ao peso das vigas, que era muito, mas muito pesado. Então, segundo Rashi, Moshe poderia erguer o tabernáculo por duas razões. A primeira seria, Moshe tinha erguido sua própria tenda da reunião fora do acampamento, né? Então, essa tenda da reunião fora do acampamento era a tenda de Moshe. Por ordem divina, Moshe se separa da sua esposa e ele levanta a sua tenda fora do acampamento, certo? No acampamento, fora do acampamento, essa tenda de Moshe era chamada de tenda da reunião, porque era ali que Deus falava com Moshe antes de erguer o tabernáculo. Era ali que Deus falava com Moshe e Moshe com Deus, certo? Então por isso foi chamada a tenda da reunião. Então era uma tenda grande. E como Moshe, ele levantou a tenda sua da reunião sozinho, então como Betsalel e Aholivave não conseguiram, juntamente com os demais trabalhadores, levantar, erguer o tabernáculo, então eles falaram, bom, se Moshe fez aquilo lá sozinho, ele vai fazer isso daqui também. E por isso que eles levaram a Moshe, né, as peças e todos os utensílios, móveis, etc. e tal, para Moshe. Então, dessa forma, nessa tenda da reunião, de forma, né, miniatura de tabernáculo, por assim dizer, a presença divina pairava lá, né, e então os artesãos argumentaram dessa forma. Moshe fez isso, ele poderá levantar o tabernáculo. Esse foi o primeiro ponto, né, ou a primeira razão que Moshe poderia levantar, erguer o tabernáculo. A segunda razão, segundo o Rashi, o fracasso em erguer o tabernáculo parecia ser superficialmente um problema físico, mas os artesãos temiam que estivessem ligados a uma deficiência espiritual. Novamente, o que os perturbava era o pecado do bezerro de ouro. Talvez eles não tivessem sido completamente exonerados do pecado do bezerro de ouro, ou seja, não estavam completamente perdoados ou completamente fora do pecado do bezerro de ouro. E por esta razão, o porquê eles não tinham podido erguer o tabernáculo, isso no pensamento deles, segundo Rashi. Porém, Moshe não participou no pecado, e então ele não seria afetado por esse problema, certo? Então, se nessa visão, segundo Rashi, se o problema foi o pecado do bezerro de ouro, Moshe não estava presente no pecado do bezerro de ouro, então ele poderia levantar sem problema algum, né? Então, devido a essas duas razões, os artesãos estavam convencidos de que Moshe poderia erguer o tabernáculo assim que eles o trouxessem a ele, né? Carregar o tabernáculo até ele não era um problema, até Moshe, né? Já que eles eram permitidos levá-los juntos. Só lhes era proibido que o erguessem coletivamente. Porém, na verdade, todo esse acontecimento ocorreu por uma razão. Então, eles não conseguiram levantar o altar, aliás, não conseguiram levantar o tabernáculo, não era nada a ver com o pecado do bezerro de ouro, porque Deus perdoou, acabou. Como diz em outra passagem, o Eterno, ele lança, a partir do momento que é uma verdadeira techuvá, ele lança nas profundezas do mar as nossas iniquidades, ponto final. Deus não se lembra mais disso daí. Então não era isso. Mas qual era a razão em si? Segundo Rashi, e o nosso mestre o Rebbe Menachem Mendel, fala que Deus queria que Moshe participasse da construção do tabernáculo. Ou seja, até então, Moshe ele não participou ativamente da construção do tabernáculo. Ele participou dando orientações. Então ele orientava o que tinha que ser feito. Mas colocar a mão na massa, Moshe não colocou. É nesse sentido que Rashi e o Rebbe traz para nós.
Então, Rashi nos ensina que não havia nenhuma deficiência espiritual por parte dos judeus e que eles não tinham sido presunçosos tentando construir o tabernáculo. Em lugar disso, Deus havia orquestrado todo o cenário para dar a Moshe um papel no processo da construção. É interessante nós observarmos aqui que Deus havia orquestrado. O que significa isso? Deus, ele orquestrou, ele preparou, ele determinou para que todas as coisas viessem a convergir para Moshe. Para que Moshe também pudesse colocar a mão na massa junto com os demais trabalhadores, certo? E assim ele ter participação ativa na construção e na elevação do tabernáculo, do Mishkan. Então, Deus não permitiu, por assim dizer, que os trabalhadores levantassem o tabernáculo. E então, não foi problema de pecado nem de presunção. Não foi por causa do bezerro de ouro e nem presunção deles de não terem conseguido levantar o tabernáculo. Mas foi que Deus orquestrou, de fato, que Moshe pudesse participar também, colocando a mão na massa e elevar o tabernáculo. Então, dentro desse aspecto aqui, nós precisamos compreender que Deus havia orquestrado todo o cenário para dar a Moshe, de fato, o papel no processo da construção. Nesse sentido, nós precisamos compreender que a nossa vida, ela está dentro desse prisma. Veja bem que nada há fora do eterno. Ou seja, não existe absolutamente nada fora de Hashem. Não existe uma pessoa que diga: eu não preciso de Deus, eu faço o que eu quero. Mesmo essa sua rebeldia, ela está dentro do plano divino. Porque não há nada fora de Hashem, não há nada fora de Deus. Deus é tudo. Ou seja, de uma forma para nós compreendermos. Segundo os cientistas, dizem que nós temos em torno de 2 trilhões de galáxias. É muita coisa. Neste universo, nós temos em torno de 2 trilhões de galáxias. E uma galáxia distante da outra tem aí anos-luz que corresponde a milhares e milhares e milhares de quilômetros distantes uma da outra. Mas tudo isso, todo o universo, inclusive a nossa galáxia, a nossa constelação, o nosso planeta Terra, está dentro desse contexto do universo. Ou seja, todo o sistema universal, com seus 2 trilhões de galáxias e companhia limitadas, com planetas, etc, 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 tudo isto está em Deus. Portanto, está numa linguagem humana para compreendermos, tudo isso está dentro de Deus. Dentro da sua vontade, dentro do seu orquestramento do universo. Porque além dele não existe nada, não há nada. Porque ele é tudo. E essa dinâmica e essa dimensão do único e verdadeiro Deus, Criador, Redentor e Salvador, é para nós compreendermos de forma simples: a sua vida está na mão de Deus. Então, se nós nos colocarmos de fato nas mãos de Deus e nos colocarmos em obediência à sua vontade, então a coisa certa que nós temos pela frente, a certeza que nós temos, é que nós estamos na mão certa e que nós estamos sob a proteção do único,
que pode de fato nos proteger e trazer sustento para a nossa vida no nosso dia a dia. Ele é o nosso único escudo, assim como Ele é o nosso único e o verdadeiro socorro diante das nossas angústias, aflições e por aí afora vai. Então, quando nós reconhecemos essa dimensão e dinâmica de Deus, nós temos uma vida mais sossegada, mais tranquila. Então, adversidades ou coisas aparentemente ruins que acontecem conosco, nós vamos ter a certeza, Deus está cuidando de mim. Deus sabe o que está fazendo. A minha vida está na mão dele. E eu estou na mão certa. Ponto final. E aí nós vamos vivendo a nossa vida do dia a dia com o propósito de fazer a vontade divina e cumprirmos a nossa tarefa suprema, que é trazer mais luz divina, mais presença divina, para que o mundo possa ser transformado na moradia de Deus. Entendeu? É isso daí que nós aprendemos de forma bem simples e objetiva dentro dessa questão. Deus havia orquestrado todo o cenário para dar a Moshe a oportunidade no processo da construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ok? Baruch Hashem. A Roseli Carvalho de Santa Catarina chegou por aí, a Isabel Marmol Piso, né, minha querida irmã, ali de Franca, né, também chegou por aí, né, junto com ela tem a Camila, né, que está ali debaixo da sua graça, né, e também nós temos ali o Miguel, Harumi, a Flora, temos o Chico, né, o Francisco, nosso irmão, ali em Franca, juntamente, né, com os seus queridos ali, ok? Então, Baruch Hashem por isso daí. Então, amados, vejam bem que Deus está no controle de tudo. É isso que nós precisamos compreender, que Deus está no controle de tudo, ok? Maria Viana, da Sinagoga Benenor Regional Bauru, também chegando por aí, Baruch Hashem. Então, dentro desse aspecto todo aqui, né, segundo o Talmud, Nedarim 38a, nos diz que Moshe tinha 10 cúbitos, né, de altura, segundo o Talmud. Isso corresponde a 5 metros de altura, segundo o Talmud. Porém, Rashi, ele rejeita esta visão do Talmud, né, Nedarim 38a, né, que Moshe não tinha 10 cúbitos de altura, ou seja, 5 metros de altura. Se Moshe tivesse 10 cúbitos de altura, ele seguramente teria conseguido levantar as vigas que não eram mais altas que ele, né? Então, nós podemos concluir que o nível literal de interpretação da Torá, na realidade, Moshe não tinha 10 cúbitos de altura, na visão de Rashi. Para indicar claramente que ele rejeitou a afirmação, então Rashi, ele citou sua fonte como o Midrash de Rabi Tanhuma, e não o Talmud. Rashi rejeitou a ideia que Moshe tinha 5 metros de altura, por 2 razões. Primeira, não parece haver qualquer indicação desse fato no texto. E se um detalhe surpreendente como este fosse verdade no nível literal, podemos presumir que isso seria indicado em algum lugar. E em nenhum lugar indica que Moshe era um gigante, certo? A segunda razão, segundo Rashi, que ele rejeita a visão do Talmud, a Parashá Shemot, a primeira porção do livro de Shemot. Depois que Tzípora e suas irmãs conheceram Moshe ao lado do poço, elas informaram ao pai: um homem egípcio nos salvou das mãos dos pastores. Se de fato ele tivesse 5 metros de altura, elas teriam dito ao seu pai, né, não um homem egípcio, mas elas teriam dito um homem gigantesco. E não é isso daí. Elas falam de um homem egípcio. E dentro dessa visão, Rashi compreende, e no termo literal, que é de fácil entendimento, que quando elas disseram ao seu pai que era um homem egípcio, era um homem normal. Ok? Então, por isso, Rashi optou pela explicação do Midrash
Tanhuma, que Moshe ergueu o tabernáculo de forma milagrosa, ok? De forma milagrosa, certo? Nesse sentido, segundo a Rashi, que traz a visão do Midrash, então, Moshe disse para Hashem, falou, Hashem, como que vamos levantar esse tabernáculo se o material, as vigas são pesadíssimas, etc. e tal, né? Então, Deus disse a Moshe, põe a tua mão e ele erguerá por si mesmo. Ou seja, coloque a tua mão e eu vou fazer o milagre. Ou seja, põe em ação, de fato, o teu trabalhar, colocando a mão nas vigas do Mishkan, e será de forma milagrosa que será levantado, elevado o Mishkan. Ou seja, nesse sentido, o povo, né, que trabalhou, eles construíram o Mishkan, então eles trouxeram o tabernáculo a Moshe, isso significa, trouxeram desmontado o tabernáculo, e eles colocaram em ordem, né, como deveria ser levantado, né, nos encaixes, etc. e tal. Então Moshe, quando ele conversa com Deus, Deus fala para ele colocar a mão, e o tabernáculo levantará por si só. Esse é o milagre. Então, nesse sentido, Moshe, quando ele coloca a mão nas vigas, então imediatamente o tabernáculo se eleva sozinho, se levanta sozinho, e ele é colocado na sua montagem corretamente, sem sombra de dúvidas, certo? Então esse é o milagre que aconteceu, e Moshe precisou colocar a mão para o milagre acontecer. O aprendizado para nós dentro desse sentido é que o tabernáculo, né, depois da destruição do segundo templo, no ano 69 pelas legiões romanas, os sábios falam, o tabernáculo que está dentro de você, o seu tabernáculo interior, o seu Mishkan interior. Para que o milagre aconteça, ou seja, a elevação desse tabernáculo, a elevação da sua vida espiritual, você precisa colocar a mão na massa. Isso significa que você precisa de techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, tefilot, preces diárias, que é o nosso serviço diário a Hashem, todas as manhãs através do nosso Sidur. Terceiro, o estudo da Torá e os seus mandamentos. Quarto, o estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações. E quinto, a tzedakah. Você fazer ofertas, doações, dízimos, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça, que estão englobados dentro da tzedakah. Então, dessa forma, é você colocar a mão na massa, para que esse tabernáculo interior se eleve, e eleve a sua vida espiritual. Então, se você quer que milagres aconteçam na tua vida, a chave é fazermos a vontade de Hashem. Obedecendo esses 5 passos, e nós vamos contemplar milagres acontecendo nas nossas vidas, ok? Então, esse é o intuito que nos ensina aqui, né? Não podemos nos ocupar somente com o nosso próprio desenvolvimento espiritual e o estudo da Torá. Nós também precisamos nos envolver ajudando o próximo, ajudando os outros. Assim como Deus quis que Moshe se envolvesse com o tabernáculo, não como líder espiritual e mentor, mas também com suas mãos. Ou seja, Moshe, ao colocar a mão na massa, ele colocou-se no mesmo nível de todos os trabalhadores. E automaticamente, com ele colocar a mão na massa, ele acabou ajudando todos os trabalhadores, né, que o trabalho deles não foi em vão, porque com a sua ação o tabernáculo ficou em pé, foi elevado. Então, dentro desse escopo, né, Deus ele confiou a cada um de nós essa tarefa de nós podermos, sem sombra de dúvidas, elevar o nosso tabernáculo interior
e as nossas comunidades Bnei Noach, as nossas sinagogas Bnei Noach, aonde você estiver, ou de forma individual, ou como família, ou como comunidade, né, de você poder se elevar espiritualmente dentro desse aspecto. Então, nós temos aí que durante 7 dias houve a consagração de Aharon como Kohen Gadol e dos seus filhos como Kohanim, os sacerdotes. Durante esses 7 dias, segundo os comentários de Rashi do nosso Rebbe, da inauguração do tabernáculo, o tabernáculo foi montado como um esforço em conjunto, né? Então, ou seja, durante os 7 dias, né, com a consagração de Aharon, a Kohen Gadol e dos seus filhos a Kohanim, então significa que houve um esforço conjunto no sentido de montar o tabernáculo. O que era montar o tabernáculo? Era colocar o tabernáculo desmontado, mas montado no chão, com as suas peças em cada um do seu devido lugar. Então houve aqui, segundo o Rashi, o nosso Rebbe, houve um esforço conjunto de todos os trabalhadores para montar no chão desmontado, né, que nem um croquis, que nem um projeto no papel semelhante. Então estava ali no chão o tabernáculo. Somente no 8º dia que Moshe ergueu sozinho, com a ajuda milagrosa de Deus, o tabernáculo. Foi aí que o tabernáculo ficou em pé, literalmente falando, e foi de forma milagrosa que Moshe ergueu, colocou em pé o tabernáculo, né? O tabernáculo do deserto, né? Então é interessante nós observarmos, sem sombra de dúvidas, esse detalhe também para a nossa emuná e o nosso bitahon, a nossa fé, a nossa confiança em Hashem. Ou seja, Deus, tem aquele famoso ditado que fala, Deus ajuda quem madruga, né? Então, nesse sentido aí significa que Deus ajuda quem se esforça. Por isso que aquele que não se esforça para nada não ganha nada. Aquele que se esforça para obter alguma coisa, ele ganha mais do que ele merece. Por isso que tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho mais do que eu merecia. Eu ganhei mais do que eu merecia. Eu lucrei mais do que eu merecia, etc, etc, etc. São vários exemplos aí. Justamente por causa disso, porque a pessoa, ela agiu de uma forma consciente, legal, honesta, né? E sempre crendo que realmente Deus o ajudaria, e aí as coisas acontecem, né? Então, por isso que tem pessoas que você encontra e ela diz assim, Deus tem me abençoado mais do que eu mereço. Essa é uma realidade. Ok? É isso que está nos ensinando aqui. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a necessidade de um Moshe. O povo judeu sabia que era Moshe quem devia erigir o Mishkan, colocar em pé. Mesmo que foram os outros que realizaram as tarefas de construção e preparação de todas as suas peças. O mesmo se aplica ao Mishkan espiritual, o nosso Mishkan interior, que devemos construir em nosso interior. Temos que fazer tudo quanto for possível para fazer todas as suas partes, né? Tudo aquilo que parte significa você montar o seu Mishkan interior através dessas 5 práticas que nós acabamos de falar. Então temos de fazer tudo quanto for possível para fazer todas as suas partes. Mas depois disso precisamos pedir auxílio ao nosso, entre aspas, Moshe, o mestre e o mentor que nos ensina a Torá e nos mostra como viver de acordo com ela. Pois a tarefa é nos conectar com Deus. Pois a tarefa dele é nos conectar com Deus. Aí então poderemos estar seguros de que todas as peças do nosso Mishkan interior se uniram à perfeição para desempenhar sua função da forma mais acabada, da sua melhor forma possível, ok? Então, o que nós temos aqui dentro dessa palavra do nosso Rebbe? O que ele está dizendo é que nós precisamos fazer a nossa parte, primeiramente. Nós precisamos, sem sombra de dúvidas,
fazer aqueles 5 passos que nós falamos. Nesse aspecto, em seguida, nós precisamos pedir auxílio ao nosso Moshe, o mestre e o mentor que nos ensina a Torá. Quem é esse, entre aspas, Moshe, o mestre e o mentor que nos ensina a Torá? É o nosso rabino. É o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a liderança Bnei Noach Brasil. Então, ele é, entre aspas, o nosso Moshe, que é o nosso mestre, o nosso mentor, que nos ensina a Torá, que nos mostra como viver de acordo com ela, pois a tarefa dele, do Rav Yaakov Gerenstad, é exatamente nos conectar com Hashem. E dentro dessa configuração, né, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, é um só, e são milhares de Bnei Noach em todos os estados da nossa federação, e em alguns lugares no exterior, alguns grupos no exterior, certo? Então, o que ele fez? Ele fez emissários, para que pudesse estar junto das suas comunidades e junto das suas sinagogas Bnei Noach, para serem emissários do Rav Yaakov. E o Rav Yaakov, que é emissário do Rebbe Menachem Mendel, e o Rav Menachem Mendel, que é emissário de Moshe. Então nós estamos na mesma linha, entendeu? Então aqui o nosso Rebbe está dizendo que nós precisamos ter conexão com o nosso mestre e mentor, que é o nosso Rav Yaakov Gerenstad, e obviamente ele não tem como atender todos. Então ele fez o quê? Ele levantou emissários, para que os emissários nas suas comunidades possam ser, né, essa ponte entre o povo e o próprio rabino. Por quê? Porque as dúvidas do povo, bem como também as nossas dúvidas como emissários, nós consultamos o Rav. Nós falamos com ele, conversamos com ele, levamos a nossa dúvida, as nossas perguntas, bem como também as dúvidas e as perguntas dos membros das comunidades e das sinagogas Bnei Noach. Ele nos dá a resposta, nos dá a orientação, certo? E nós, além de aprendermos, nós repassamos para o povo. Então, aqui o que o nosso Rebbe está dizendo é exatamente essa conexão que nós precisamos ter. Porque, vamos dizer assim, a fonte essencial é Hashem, é Deus. Mas aqui, no nosso mundo inferior, né, a nossa primeira fonte é Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, que é o nosso mestre Moshe, certo? O emissário dele é o nosso Rebbe Menachem Mendel. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele trouxe os seus emissários, entre eles o Rav Yaakov Gerenstad, entre aspas, o nosso Moshe direto, por assim dizer. E o nosso Rav Yaakov Gerenstad levantou emissários para poder fazer tudo isso que nós acabamos de falar. Então, o que significa isso, amado? Significa que o povo e a liderança precisam estar juntos, unidos em unidade, para que nós possamos exercer a nossa tarefa com tranquilidade, com segurança, com espiritualidade, para que em tudo Hashem seja exaltado sem sombra de dúvida. Então a união, a unidade é o propósito de Moshe Rabbeinu, do Rebbe Menachem Mendel, do Rav Yaakov Gerenstad, onde nós precisamos batalhar por isso daí. Lembrando que Moshe Rabbeinu, ele é chamado pelos nossos mestres, né, exatamente como o primeiro redentor. E o Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento, e seja a qualquer momento mesmo agora, amém, vem amém, será o redentor final, o último redentor. Então nós estamos dentro desse prisma. A fonte essencial é Hashem, mas a primeira fonte aqui, nessa configuração do mundo inferior, é Moshe Rabbeinu, Rebbe Menachem Mendel, Rav Yaakov Gerenstad, e no nível aí bem pequenininho, né, os emissários e as lideranças Bnei Noach nas suas comunidades e nas suas sinagogas regionais. Então é importante de nós mantermos esta estrutura, essa disciplina, né, essa hierarquia,
para que em tudo, realmente, Hashem possa fazer muitos milagres em nosso meio, em nossas vidas. Amém? E para finalizarmos, o tema central sobre a questão da elevação da sensualidade. Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós exatamente a questão do versículo no capítulo 40, verso 7, que diz: Deus disse a Moshe: você colocará o lavatório entre a tenda do encontro e o altar. Tendo em vista que Deus orientou Moshe e deu as instruções específicas sobre como erguer o mexicano. Incluía-se nelas orientações sobre o lugar onde colocar o lavatório, o kior, o receptáculo cujas águas os Kohanim iriam usar para lavar suas mãos e pés, como preparação para a execução de suas funções no templo. Ou seja, esse lavatório estaria antes da entrada ao tabernáculo, para que os Kohanim e o Kohen Gadol pudessem lavar pés e mãos, para poder adentrar no tabernáculo. Então, o lavatório foi confeccionado com os espelhos doados pelas mulheres judias para a construção do mexicano. Esses objetos tinham sido usados anteriormente pelas mulheres para assegurar que o povo judeu continuasse existindo. Quando o homem retornava para casa espancado e exausto do seu trabalho escravo, após esforçar-se todo o longo do dia como escravo no seu trabalho, a esposa se aproximava deles, do seu marido, com o espelho para que ele visse a imagem dele e dela juntos no espelho, o que despertava neles a paixão marital. Então, dessa forma, eles coabitavam com as suas esposas e elas procriavam, davam à luz a gêmeos, trigêmeos, sextogêmeos, aquelas coisas todas. Então, elas fizeram isso para que, além de manter a sua fidelidade aos seus maridos, era para que houvesse a continuidade do povo judeu. E por isso o povo judeu não pereceu no Egito. Ok? Então, no sentido espiritual, agora o Rebbe traz para nós sobre a questão da elevação da sensualidade. No sentido espiritual, o lavatório significa a necessidade de nos despojarmos de qualquer resquício de materialismo, por menor que seja, antes de penetrar em nosso mexicano interior. Lembram a configuração? Os espelhos de cobre era que as mulheres, quando estavam os seus maridos para chegarem em casa, então elas usavam os espelhos para se enfeitarem para os seus maridos, para se embelezar para o seu marido. Então cada mulher judia assim o fazia para o seu marido, não para os homens, não para os safadões de plantão por aí afora vai, entendeu? Elas mantiveram a fidelidade para com seus maridos. Então cada mulher judia, ela usava o espelho para poder realmente se embelezar, para que na hora que o seu marido chegasse, ela pudesse pegar o seu marido, pegar o espelho e mostrar para ele que ela estava ali. Não importava o que estava acontecendo lá fora, mas ali dentro de casa estava a sua mulher virtuosa, a sua pérola, a sua joia. Ali estava o motivo para ele reagir e viver, e não para entregar os pontos. Então, quando ele via a imagem refletida dele e da sua esposa, isso revitalizava todo o seu ser. E então eles coabitavam e ela tinha filhos e dava luz a filhos. Então esta sensualidade que está mostrando aqui, elas abriram mão dela ao entregar o espelho para a confecção do mexicano, significando que elas estavam reconhecendo que a maior beleza é o tabernáculo de Hashem.
Eles estavam dizendo para, nesse ato, a determinação, a mesma determinação que elas tinham no Egito, a mesma determinação, obstinação de manter viva a chama judaica, a família judaica, o povo judaico. Essa obstinação, essa determinação da sua sensualidade para com seu marido. Agora ali elas estavam pegando isto, o objeto da sua sensualidade, e elas estavam entregando para a confecção do Mishkan, do tabernáculo, que seria ali feito o kior, o lavatório. Então eles estavam dizendo que o mais importante é a vida espiritual. Então, dentro desse aspecto, eles estavam dizendo que o instinto sensual é, sem dúvida, a forma mais poderosa de desejo. No entanto, o fato de o lavatório ter sido construído com os espelhos das mulheres judias nos ensina que a intimidade física pode não somente ser um ato sagrado em si, mas também, quando se usa para atingir alturas espirituais maiores, como no Mishkan, pode até nos ajudar a purificarmos-nos de nossa orientação mundana, materialista e física. Ou seja, assim como o instinto sensual é a forma poderosa ou mais poderosa do desejo, é esta obstinação, é este instinto sensual, ou seja, o fator positivo dele, é trazer para o nível espiritual, ou seja, assim como o marido e a esposa, no sentido positivo, o instinto sensual, que é a forma mais poderosa de desejo, no sentido positivo, o relacionamento sensual da esposa e do marido e da esposa. Fora disto, é um exemplo negativo, que não tem aprovação divina. Está conectado com a alma animal, a alma selvagem. Mesmo assim, o instinto sensual, ele é uma fonte poderosa de desejo, de forma negativa, onde as pessoas são obstinadas a enfrentar perigos terríveis para alcançar o seu instinto, o seu desejo, a sua obsessão, por assim dizer, do seu desejo sensual. Mas quando isso é convergido para o âmbito espiritual, positivo, então essa mesma obstinação, esse mesmo instinto que impulsiona a ir em frente, ele precisa ser levado ao nível espiritual. Ou seja, eu preciso realmente ter o meu momento como marido com a esposa com o marido, precisam ter os seus momentos realmente secular, físico, na sua relação íntima. Mas sobre isso precisa sobrepor o mesmo instinto que busca alcançar o seu objetivo, precisa fazer com que ele seja elevado. Não vou abrir mão. Assim como o marido e a esposa não abrem mão um do outro para o seu relacionamento pessoal e íntimo, assim também cada um de nós precisamos ter esse instinto, entre aspas, sensual, elevado espiritualmente. Ou seja, não vou abrir mão da minha presença com Deus. Porque, como diz o salmista, a minha maior alegria é estar na presença divina. A minha maior alegria do meu instinto é estar junto de Deus. Então, a elevação da sensualidade é usar o atributo desse instinto no campo positivo, levando-nos realmente para servir a Deus com muito mais afinco
do que quando o marido e a esposa se unem nessa determinação no seu relacionamento pessoal e íntimo. Elevar o nosso santuário, elevar a nossa vida espiritual. Deus nos concede para o marido e para a esposa essa dádiva preciosa do seu relacionamento pessoal e íntimo. É uma dádiva divina, é um presente divino, que tem a aprovação divina, obviamente. É usarmos essa mesma determinação para não abrirmos mão do nosso relacionamento com Deus diariamente. Ok? Que isso possa realmente falar com profundidade em cada coração, em cada alma, e podermos realmente viver a beleza desta palavra. Ok? Baruch Hashem. Amanhã, dia 15 de março, nós teremos o acendimento das luzes especiais de Shabbat, às 18h02. Então, às 18h02, né, vamos acender as nossas luzes especiais de Shabbat. E a partir das 20h15, por esse canal do Facebook, nós estaremos transmitindo a celebração do Shabbat, diretamente da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e para as nações. Por isso, vamos lá juntos estarmos, né, nesta jornada monoteísta, ok? Baruch Hashem, a Miriam Costa, lá de Belém do Pará, a Vitalina Freitas, não sei qual é a sua cidade, né? Se der tempo, coloca por aí, né? A Marinalva Augusto também está por aí, e demais amados que não apareceram o nome aqui, o nosso Shalom, Shalom, e com a graça de Hashem, até amanhã, no nosso encontro com a celebração com o Shabbat. Shalom, Shalom, até mais.